Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Primeira Fase OAB. Daqui em diante nós vamos tratar de direito civil, da parte geral, tá? O que acontece? Se você pegar lá o Código Civil, você vai ver que a parte geral do Código Civil, do Direito Civil, se divide em 3 livros, que é das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos, tá? E aí a gente vai estudar, então, nessa parte geral, esses 3 livros. Nós vamos começar pelo primeiro livro, que trata das pessoas. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho da personalidade, que já começa sendo tratada lá no primeiro artigo do Código Civil, né? O primeiro artigo do Código Civil vai dizer pra gente que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E ele está falando o quê? Da personalidade. A personalidade é o quê? É a aptidão que nós temos para adquirir direitos e contrair obrigações. É uma aptidão genérica que todos têm. Todos têm esta aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações, tá bem? Então, a gente sabe, né, que a pessoa é um gênero da qual você tem 2 espécies aí, que seriam a pessoa natural e a pessoa jurídica, tá? E tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica são dotadas de personalidades, tá bem? Gente, do outro lado da moeda, né, onde nós temos de um lado a personalidade e do outro lado nós temos os direitos da personalidade. A personalidade nós vimos que é esta aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações, certo? Os direitos da personalidade estão previstos no Código Civil lá no artigo 11 até o artigo 21. É o que? É um conjunto de direitos subjetivos que são inerentes ao ser humano. Então, os direitos da personalidade é uma reunião daqueles direitos que são inerentes à condição humana. Por exemplo, o direito à vida. Você não tem direito a viver, né? Como que eu vou... Não tem como você se falar em ser humano sem vida. Vida, integridade física, integridade psíquica, imagem, privacidade, direito ao corpo, direito ao nome, à intimidade, etc. Então, são direitos inerentes à condição humana, que estão enraizados na vida humana, tá bem? Então, isso que são os direitos da personalidade. E aí a gente levanta uma questão, a gente falou, né, em pessoa jurídica, pessoa natural, e agora falamos em direito à personalidade. E aí fica uma questão no ar. A pessoa jurídica seria titular de direito da personalidade? Nós vimos que tanto a pessoa natural, eu, você, quanto a pessoa jurídica, é detentora de personalidade, tá? Mas isso faz com que a pessoa jurídica seja detentora de direitos da personalidade, tenha os seus direitos da personalidade, né, tutelados, assim como a pessoa natural? Bom, nós sabemos que a pessoa jurídica também tem nome, também tem imagem, também tem reputação. Seria isso suficiente para se fazer dela detentora de direitos da personalidade? Então, a doutrina majoritária entende que não, tá? Para a doutrina majoritária, o que a gente precisa saber, a pessoa jurídica não é titular, as pessoas jurídicas não são titulares de direitos da personalidade. Então esta é a visão majoritária da nossa doutrina. Pessoas jurídicas não são detentores da personalidade. Porém, se a gente for dar uma puladinha lá no artigo 52 do Código Civil, nós vamos ver que o artigo 52 do Código Civil diz o seguinte, ó. Artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Então, a proteção aos direitos da personalidade serão aplicados de acordo com o Código Civil também às pessoas jurídicas no que couber. Só que olha só, no que couber, ou seja, não são as pessoas jurídicas de fato detentoras do direito da personalidade. Porém, em algumas ocasiões, será cedido a elas esta proteção, tá? Quando o nome delas for usado de forma indevida, ou quando houver, né, um prejuízo à reputação daquela pessoa jurídica. E o que a doutrina entende quanto a isso? A doutrina entende que o que o artigo 52 do Código Civil está falando pra gente é que há algumas situações em que vai haver um empréstimo da tutela dos direitos da personalidade da pessoa natural para a pessoa jurídica, ou seja, só a pessoa natural detentora de direitos da personalidade. Porém, há algumas situações em que esse direito da personalidade é emprestado
para a pessoa jurídica, como eu disse, quando é ofendida a reputação da pessoa jurídica, ou quando o nome daquela pessoa jurídica é usado de forma indevida, tá bem? Então, a doutrina majoritária entende, mais uma vez, que a pessoa jurídica não é detentora, não é titular de direitos da personalidade. Porém, há algumas ocasiões em que é cedido a elas essa proteção, a tutela aos direitos da personalidade. Claro que não são os mesmos direitos da personalidade de uma pessoa natural, tá bem? E olha só, a gente sabe que a figura do dano moral aparece quando há a violação de um direito da personalidade. Então, sempre que um direito da personalidade é violado, nasce o dano moral, né? Então, o dano moral é uma consequência da violação do direito da personalidade. E aí, quero fazer uma observação. A súmula 227 do STJ diz o seguinte: a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Se a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, quer dizer que em alguns casos haverá sim a violação da personalidade, a violação dos direitos da personalidade de uma pessoa jurídica. Naqueles casos que como eu falei, que é cedido à pessoa jurídica uma proteção, né, aos direitos da personalidade, tá bem? Então sim, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, sim, em alguns casos a pessoa jurídica terá proteção a direitos da personalidade, porém isso não faz dela um detentor, um titular de direitos da personalidade, tá bem? Beleza. Vamos falar agora do início da personalidade. Nós vimos que a personalidade seria essa aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. Porém, quando inicia essa personalidade? Desculpa. A partir de que momento que a pessoa, né, se torna detentora desses direitos? A partir de que momento a pessoa começa a ter esta aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações? Olha só, quando a gente está falando da pessoa jurídica, tá? A pessoa jurídica, ela vai adquirir a sua personalidade quando houver o registro dos atos constitutivos lá no órgão competente. Então, tô montando uma empresa, peguei os atos constitutivos e registrei os atos constitutivos, hoje, a partir de hoje, eu tenho personalidade. Aonde está isso? Está no artigo 45 do Código Civil. Se você abrir no artigo 45 do Código Civil, você vai ver que a personalidade da pessoa jurídica tem início com o registro do ato constitutivo no órgão competente, tá bem? Agora, e a pessoa natural? Com a pessoa natural, com nós, né, é um pouquinho mais complicado. O que acontece? Nós temos aí três correntes, tem três teorias. Nós temos a teoria natalista, a teoria da personalidade condicionada e a teoria da teoria concepcionista, tá? Então, teoria natalista, personalidade condicionada e concepcionista. Vamos lá, a teoria natalista diz o seguinte, que a pessoa natural, tá? O indivíduo, o ser humano, vai ter personalidade, vai dar início à sua personalidade quando ele nascer com vida. Então, olha só, o que é nascer? Nascer é quando a pessoa se separa do corpo da mãe. Porém, aqui para a teoria natalista, não basta ele nascer, ele tem que nascer com vida, ou seja, ele tem que se separar do corpo da mãe, respirando de forma autônoma. Então, para a teoria natalista, a sua personalidade começa quando você nasce com vida. E se a gente for olhar o artigo 2º do Código Civil, fala o seguinte, ó, artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, olha só, a primeira parte do artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então, se a gente for olhar por aí, nós estamos adotando a teoria natalista, tá bem? Olha só, a segunda teoria é da personalidade condicionada. O que seria isso? Para a teoria da personalidade condicionada, o nascimento com vida seria uma condição para o início da personalidade daquela pessoa. Então, você nasceu com vida, você cumpriu com a condição para ter personalidade, para dar início à sua personalidade. A diferença dessa para a teoria natalista é o seguinte, que para a teoria da personalidade condicionada, você nasce com vida
deu início à sua personalidade. Porém, a partir do momento que você nasce com vida, aquela sua personalidade retroage até o momento da sua concepção, até o momento da concepção. Então, é como se deu início ali, você nasceu hoje com vida, teve início a sua personalidade, porém essa personalidade vai retroagir, alcançando todos os acontecimentos, desde a sua concepção até o seu nascimento com vida ali. Então, pra teoria da personalidade condicionada, o início da sua personalidade está condicionada ao fato de você nascer com vida, né? E a partir do momento que você nascer com vida, vai retroagir até o momento da sua concepção. E por último, né, temos a teoria concepcionista, que não tem muito o que falar. Concepcionista vem de concepção, ou seja, é a teoria que diz que você tem personalidade desde a concepção, ou seja, a sua personalidade civil inicia com a concepção, tá bem? A partir do momento que você foi concebido ali, você já tem personalidade, já tá gozando da personalidade civil. Agora, retornando ao nosso artigo 2º, aqui no Brasil, qual teoria é adotada? Veja bem, o artigo 2º, que vai falar da teoria que é adotada no nosso país, ele se divide em duas partes. A primeira parte vai dizer o seguinte, como já falei, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então, olha só, nosso país nós temos, em princípio, adotamos em princípio a teoria natalista, que diz que o início da personalidade se dá quando o indivíduo nasce com vida. Porém, a segunda parte do artigo 2º diz o seguinte: mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Esses direitos que o legislador está falando são os direitos da personalidade, tá? Então, desde a concepção, o nascituro, quem que é o nascituro? Aquela pessoa que já foi concebida, mas ainda não nasceu. É uma expectativa de vida. Desde a concepção, o nascituro tem, né, a salvo os seus direitos. Mas esses direitos garantidos ao nascituro não são direitos patrimoniais, são direitos da personalidade. Tanto que um nascituro pode ser ali, né, autor, pode estar pleiteando em uma ação um direito, um dano moral, por exemplo. Já aconteceu, né, de casos que foi usado em hospital para divulgação o ultrassom, né, do nascituro. E aí acontece, a mãe, né, entra com uma ação em nome do nascituro, pleiteando os danos morais pela utilização da imagem daquele nascituro. Então, sim, o nascituro tem seus direitos da personalidade resguardados desde a concepção. Porém, não tem direitos patrimoniais. Os direitos patrimoniais para o nascituro são apenas uma expectativa de direito, porque ele só vai gozar dos direitos patrimoniais a partir do momento que ele nascer com vida, como a primeira parte do artigo 2º do Código Civil diz pra gente. Então, olha só, qual é a teoria adotada no nosso país? Nosso país, Brasil, adota duas teorias: a teoria natalícia e a teoria concepcionista. Como assim? No que tange aos direitos patrimoniais, adotamos a teoria natalista, ou seja, nasceu com vida, vai gozar de direitos patrimoniais. Agora, no que tange aos direitos da personalidade, adotamos a teoria concepcionista. Como assim? Desde a concepção resguardados os direitos da personalidade. Como eu disse, o nascituro tem direitos da personalidade, goza de direitos da personalidade. Como, por exemplo, pode ser autor, pode pleitear, né, intermédio da sua genitora, genitora mesmo, né, danos morais, por exemplo. Uma violação aos seus direitos da personalidade. Tá? Então, deixa eu ver se faltou falar alguma coisa. É isso. No Brasil, então, adotamos, no que tange os direitos patrimoniais, a teoria natalícia; no que tange os direitos da personalidade, a teoria concepcionista. Uma observação para fechar isso aí é que o nascituro, ele não adquire... O natimorto, que é aquela pessoa que nasceu, mas nasceu morta, nasceu sem vida. Ele não adquire personalidade, né? Porém, vai ser titular de direitos da personalidade. Porque, igual a gente viu, a personalidade se inicia com o nascimento por vida, né? Nasceu com vida, vai gozar de direitos patrimoniais e da personalidade. Porém, como a gente viu, no que tange aos direitos da personalidade, adotamos a teoria concepcionista.
Ou seja, desde a concepção tenha salvo seus direitos da personalidade. Então o natimorto não tem direitos patrimoniais, não tem personalidade, porém goza de direitos da personalidade, tá bem? Então é isso, gente. A gente fechou por aqui. No próximo vídeo a gente vai tratar de capacidade, dando continuidade aí ao primeiro livro do Código Civil, né, que trata das pessoas, tá bem? Então, um beijo, até o próximo vídeo. Lembrando que esses vídeos do projeto Primeira Fase da OAB não tem como objetivo maior profundidade nos assuntos como são, né, os outros vídeos. Mas os comentários estão aqui para isso. Qualquer dúvida, algo que você queira aprofundar, algo que teve dúvida, às vezes resolvendo uma questão, etc., pode deixar nos comentários que a gente vai estar tentando aí nos ajudar. Então, um beijo, até o próximo vídeo.